Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no tema, né, eu vou estar falando sobre os gastos que tivemos com o nosso AP antes da entrega das chaves. E também eu vou falar de uma surpresinha que tivemos no meio de todo esse processo de aquisição, né, do nosso apartamento. Então, nós iniciamos o processo de compra do nosso apartamento em plena pandemia. Logo no início da pandemia foi que surgiu essa oportunidade da gente estar comprando o nosso apartamento. Até foi numa época que, devido a todo aquele caos que aconteceu, né, as coisas elas baixaram de preço, né? Então as coisas ficaram mais barato. Então foi nessa época que surgiu a oportunidade da gente estar comprando o nosso apartamento. Inclusive, né, eu fiz até questão de guardar as máscaras, né, que a gente ganhou, né, quando a gente fechou o contrato, né, que tava tudo ok. Aí a gente ganhou essas máscaras, né, residencial exclusivo Mairink. E aí a gente decidiu guardar, né, inclusive eu acho que eu pretendo até depois fazer um quadro, né, pra ficar como recordação, né. Não foi uma época muito boa, né, não é uma recordação muito boa, né, porque foi uma época de sofrimento. Mas foi uma época que a gente conseguiu adquirir o nosso apartamento, né? Então eu deixei aqui guardadas as máscaras, né? E eu pretendo fazer um quadro com elas depois. Em 20 de junho de 2020, nós assinamos o contrato com a construtora, né? E a nossa corretora foi até a Paulinha. E nesse tempo também teve uma pessoa que nos ajudou de todas as formas possíveis, né? Era o corretor, aliás, ele era o gerente, né, da construtora, né? E ele acompanhou esse processo de aquisição, da nossa aquisição do nosso AP, né? E foi uma pessoa assim que foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas, porque ele nos ajudou de todas as formas possíveis, que foi o gerente Júlio, né? Então a gente tem muito a agradecer a ele, eu e meu marido. Às vezes a gente tava desanimada, acho que não vai dar certo, porque pra gente adquirir o nosso apartamento ia depender de muitas coisas, né, que foram surgindo, e a gente tinha que resolver para conseguir comprar o nosso apartamento. E o Júlio, ele nos ajudou de todas as formas possíveis, né? Então quando a gente tava desanimado, ele vinha, ligava, mandava mensagem, eu quero que vocês venham aqui no decorado pra gente conversar, e aí a gente via. Ele orientava, explicava, ele dava a direção do que a gente tinha que fazer, né? E ele sempre falava, né? Esse apartamento vai ser de vocês. E realmente, né? A gente conseguiu, né? Comprar a nossa tão sonhada casa própria. Bem, gente, eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer, né, dos valores que a gente gastou, que gastamos, né? No nosso apartamento. A nossa unidade, ela fica no 5º andar, né? E quanto foi o valor da nossa unidade? Foi de R$ 178.999. Então, esse foi o valor da nossa unidade. A nossa entrada, ela foi de R$ 36.589,31. Então, esse foi a entrada que tivemos que dar. Essa entrada, ela foi dividida. Ela foi dividida da seguinte forma: 2 parcelas de 14 mil. Então, no mês a gente teria que dar 14 mil e no outro mais 14 mil. Mais 13 parcelas de R$ 154,57. Mais, né, 13 parcelas de R$ 160 e uma intermediária de 1.500, né? Então essa de 1.500 a gente teria que dar no mês de dezembro. No início ficou 3, né? 3 parcelas de 1.500. Nós também tivemos, né, o subsídio do governo, né? Nós compramos o nosso imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, né? E o subsídio do governo, ele foi de R$ 2.600. Então essa foi a ajuda, né, que nós tivemos, que o governo pagou, né,
com o nosso, para o nosso AP, né? Nesse tempo, como eu falei para vocês, o processo de compra, a oportunidade que surgiu para a gente estar comprando o nosso AP foi em plena pandemia. E o meu marido, ele acabou saindo da empresa, né? Houve aquela onda de demissões, né? E o meu marido também. Ele acabou indo nessa onda de demissões devido à pandemia, né? Muitas empresas acabaram fechando, né? Diminuindo os horários. E aí meu marido foi demitido. Então ele passou a trabalhar como autônomo, né? E como era só eu que estava trabalhando na época do CLT, né, então a minha renda não ia dar. E meu marido precisava comprovar renda, porque ele estava trabalhando como autônomo e não como CLT. E aí ele precisou declarar imposto de renda, né? Então nós tivemos esse gasto aí, além da entrada com o nosso AP. E meu marido, né, ele teve que declarar a renda e nós tivemos um gasto de R$ 909,84. Em abril de 2021, nós assinamos o contrato com a Caixa. E aí nós começamos também a pagar a taxa de evolução de obra, né? Para quem compra apartamento na planta, né? Então tem que pagar essa taxa. E essa taxa ela vai aumentando mensalmente, né? Então, um mês vem um valor, o próximo mês já vem outro valor. Então, nesse período aí de processo de compra, nós começamos também a ter esse gasto. E aí também, né, com a assinatura do nosso financiamento com a Caixa, vem a questão dos documentos que teríamos que pagar. O Júlio, ele já tinha nos alertado que a gente precisava ter X valor, né, para pagar toda a documentação. Então, a gente já estava preparado financeiramente, né? E quais foram esses gastos, né? Foram gastos com escritura, TBI, né? E o valor de toda essa documentação ficou em torno de R$ 4.314. Então, esses foram os gastos que tivemos com a documentação. Também nesse período, nós fechamos contrato com a loja de planejados. No caso, a nossa cozinha e lavanderia, né? Então, aqui no nosso apartamento, por enquanto, o único lugar que fizemos planejado foi na cozinha e lavanderia, né? E quanto foi o valor do nosso planejado? Cozinha e lavanderia, né? Ele foi em torno de R$ 12.000. Então, esse foi o valor, né, do nosso planejado. Ele foi dividido em 24 vezes de R$ 500. Então, a gente teve esse gasto também adicional, né, para quando a gente entrasse no nosso apartamento, pelo menos a cozinha e a lavanderia já tá ok. Agora, pessoal, que vem a cereja do bolo, né? Em novembro de 2023, né, dia 27, nós iríamos receber a chave do nosso apartamento, né? A tão sonhada chave. A gente sabia lá quando pediu, a construtora entrou em contato falando que a gente teria que pagar com documento, a gente sabia que antes da entrega da chave, nós teríamos que pagar um valor relacionado ao cartório, né? Inicialmente, esse valor era de 1.200, né? E a gente teríamos que pagar antes da entrega da chave. Ok, a gente estava ciente, né? O valor de 1.200, que não foi 1.200. Quando eles mandaram o valor pra gente, esse valor que a gente pagou referente ao cartório, ele foi de R$ 1.816,15. Então, esse valor foi o que a gente pagou relacionado ao cartório. Tá, a gente tava ciente disso, ok. Aí o financeiro entra em contato e falou que a gente teria que pagar mais um valor, que a gente não estava ciente, ninguém tinha avisado nada, ninguém tinha orientado nesse sentido, né? E aí o financeiro mandou o boleto, né? E para receber a chave do apartamento, a gente teria que pagar também esse valor, senão não receberia. Ok, a gente recebeu o boleto. Quando a gente recebeu o boleto, era no valor,
né, de R$ 7.552,41. Referente ao quê? Né? A uma taxa ou imposto que é cobrado. E essa taxa, ela estava, né, no nosso contrato. Que taxa é essa? É referente ao INCC, né? Eu não sei como funciona a cobrança dessa taxa em outros estados, né? Mas aqui eles cobram esse INCC, né? Inclusive a gente até ficou bravo com eles porque a gente, eu e Vanilda, qualquer coisa que a gente vai fazer aqui, a gente se programa, né? E a sorte é que a gente tinha esse dinheiro também guardado, que era um dinheiro que a gente ia usar para colocar piso, pagar pedreiro, que a gente sabia que mais pra frente, meses seguintes, ia entrar outros valores, e esses valores ia ser pra gente comprar, né, os móveis, né? Porque eu ia desfazer de muita coisa minha. Por exemplo, a minha cama era uma cama grande, então não ia caber aqui no quarto, eu teria que vender e comprar outra, né? Então esse valor que estava guardado de 7 mil e pouco era para a gente já adiantar as coisas e poder entrar no nosso apartamento. Acabou tudo, né? Acabou tudo, porque a gente, para receber a chave, a gente tem que pagar esse valor. E aí a gente teve que pagar, né? E estava no nosso contrato essa taxa, esse imposto, mas infelizmente não orientaram, né? E a gente que está comprando não tem muito acesso a essas siglas, não passa batido, né? E o que é esse INCC, né? Eu até anotei aqui, porque eu pesquisei, né, sobre essa taxa, realmente ela é cobrada, é tudo ok, né? Esse INCC, ele é um índice que é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então essa taxa ela começa a ser cobrada, né, durante a fase de obra, né, da construção, de construção. Então, ela começa a ser cobrada durante a fase de construção do imóvel na planta. E ela encerra no mês que vai entregar a chave ou na finalização da obra. Então, essa taxa ela é cobrada mensalmente, né? E, por exemplo, o meu valor foi de 7 mil. Por quê? Porque eu comprei bem no início da obra mesmo, né? Aquela pessoa que comprou no meio da obra é outro valor. Aquela pessoa que compra ali já no final, 3 meses, 4 meses, 5 meses antes da entrega da chave, então vem bem barato, né? Já é outro valor. Então, para quem compra no início da obra, é uma taxa muito pesada mesmo. Eu conheço pessoas aqui que comprou, né, casa em condomínio, e o valor dela foi de 15 mil reais. Ela teve que pagar essa taxa no valor de 15 mil reais para poder pegar a chave dela. Então, pessoal, para você que está comprando um imóvel, né, na planta, que já comprou, seria interessante você estar vendo aí no seu contrato se vai ter essa cobrança, né? Como ela vai ser feita, então seria bom já conversar com o corretor, né? Para não ser pego de surpresa, como a gente foi pego de surpresa, né? E para nossa sorte a gente tinha esse dinheiro guardado, né? E é aquela pessoa que não se planejou, é complicado, né? Eu acho, foi o que eu falei quando a gente ligou para o nosso financeiro da construtora, a gente questionou por que vocês não avisaram, né? Por que vocês não explicaram essa taxa aqui? Pra gente estar ciente, né, se preparar, né? Que a gente poderia guardar outro valor também, né? Para que a gente pudesse pagar essa taxa e sobrar ainda pra gente fazer as coisas no nosso apartamento, né? Eu não sei como é cobrado, como é feita essa taxa em cada estado, né? Por exemplo, nessa época também eu tinha uma prima em outro estado que comprou também um apartamento, né? E ela recebeu a chave e não teve essa cobrança. Ela pegou a chave e entrou normalmente. Então eu não sei como é feita essa cobrança em outros estados, né? Mas aqui ela é feita e ela é feita antes da entrega da chave, né? Então é somado todos os meses de evolução
né? E aí, se você comprou lá no iniciozinho, bem no início da obra, pode preparar o seu bolso. O meu foi de 7 mil. Essa minha amiga aqui também, que comprou no condomínio, foi casa, né? Ela comprou no início e, para piorar, a obra dela atrasou. Mas ela teve que pagar os 15 mil. Então, aí você que tá comprando, já comprou, né, o apartamento na planta, seria interessante você estar vendo lá o seu contrato e ver se essa taxa, o INCC, vai ser cobrada, para você já pedir uma orientação ao corretor para ele explicar, né? E aí você se preparar, né? Preparar o bolso. Então, pessoal, para encerrar, né, eu vou passar para vocês o valor total de todo esse gasto que nós tivemos, né, do início até a entrega da chave. Então, o valor, né, somando tudo, é claro que eu vou tirar aqui a taxa de evolução de obra, porque é uma taxa que ela vai aumentando todo mês, né? Mas tirando essa taxa, o valor que nós tivemos com gasto, né? Nosso apartamento foi de 50.881,71 centavos. E somando, né, com o planejado, que foi de 12 mil, ele fica no valor de R$ 62.888,71. Então, somando a documentação mais o planejado, o valor final mesmo ali de todos esses gastos foi de R$ 62 mil, quase R$ 63 mil. Então, esses valores que tivemos que desembolsar, né, para ter a nossa sonhada casa própria. Bem, pessoal, eu vou encerrar o vídeo, né, por aqui. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostam de vídeos sobre vlog de rotina, de compra, decoração, então já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para quando eu mandar vídeo, né, você já ser avisado. Eu espero que vocês tenham sucesso na compra de vocês, na aquisição de vocês, né, na tão sonhada casa. E se vocês já estão nesse processo, comenta no feed quais foram os seus gastos, né, quais foram as dificuldades que vocês estão enfrentando, né, para conseguir pagar, né, todo esse processo, né, de entrada, documentação. Então, eu queria saber, né? E eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau!